Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma explicação. Meu nome é Bruno Pasquini e hoje nós vamos falar sobre distribuição estatística e histogramas. Mas espera um pouquinho, você pode dizer, para que eu quero aprender isso? Vamos logo falar de Machine Learning. Olha, se você não conhece distribuição estatística e histograma, dificilmente você chega no Machine Learning. O que acontece é que são conceitos que eles são como o alicerce de uma casa. O alicerce de uma casa, eles não têm acabamento, eles não são bonitos, porque eles não ficam visíveis. Mas se você não tiver um alicerce, a sua casa, ó, não para de pé. Então, eu quero te convidar a vir comigo, que eu vou explicar para você o que são a distribuição estatística e o histograma. Deixa eu mudar minha tela aqui. Então, vamos lá. Eu vou explicar uma definição que ela é completa, mas eu quero principalmente explicar para você essa definição, traduzir em termos mais simples, e aí eu vou mostrar para você um exemplo para poder fundamentar na sua cabeça esses conceitos. Vamos lá? Então, o que acontece? Eu tenho que definir é uma coisa importante, mas compreender mais ainda. Eu vou começar com essa definição de que uma distribuição estatística ela pode ser descrita com algumas coisas. Primeiro, ela é uma função matemática, ela é uma representação matemática. Do quê? De uma informação que caracteriza um fenômeno que está acontecendo. Você precisa ter esse fenômeno e mais do que isso, você precisa medir. E se você mede, você consegue tabular, você consegue armazenar isso no computador e tudo mais. Você pode medir isso sobre uma amostra, sobre uma população inteira, né? E esse fenômeno que você está avaliando, medindo e tudo mais, ele pode ser algo natural ou algo que o ser humano produz ele mesmo. Mas aí você fala, Bruno, para um pouquinho. Que coisa chata esse negócio, precisa de tudo isso? Calma. A minha ideia é mostrar para você e isso pode ser mais simples do que parece desde que você compreenda. Minha proposta é exatamente essa. Definir é importante, compreender ainda mais. Quando eu falo isso tudo, representação matemática e tudo mais, eu estou dizendo é que a distribuição estatística ela é meio que como um padrão que se repete. Isso, exatamente isso. Imagina um fenômeno que vai gerando números que você vai medir e esse fenômeno não gera números sempre iguais. Os números são diferentes entre si. Mas como um padrão, ele se repete. Existe uma certa naturalidade na forma como aqueles números vão surgindo ou sendo medidos. Então é isso que eu vou propor aqui. A distribuição ela é o padrão disso que está acontecendo. Tá? Agora, como um padrão, essa representação aí matemática que eu estou propondo, ela tem que ser, por exemplo, abrangente o suficiente para ser um padrão. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você fala que você gosta de música, ok? Isso é muito genérico. Você precisa ser um pouco menos abrangente. Mas ao mesmo tempo, você precisa ser preciso para poder caracterizar esse fenômeno. Então, por exemplo, você pode dizer que você gosta muito da música Garota de Ipanema, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Poxa, você foi bastante preciso, mas você foi muito específico. É diferente de você dizer que você gosta de música, você citou uma música. A minha proposta é que esse nível de abrangência seja equivalente a você dizer: eu gosto muito de bossa nova. Ah, agora sim você foi abrangente o suficiente, mas preciso o suficiente para fazer o quê? Para caracterizar o fenômeno e descrever propriedades que vão ser importantes, no nosso caso lá na análise de dados, nesse exemplo que eu estou dando na música. Então você sabe quando eu falo em bossa nova, que isso implica em uma característica de ritmo, uma característica típica da batida do violão, que é muito próprio da bossa nova, que é diferente de você falar no rock, no blues, no jazz, no sertanejo, no heavy metal, na música clássica. Então você tem que ser preciso e ao mesmo tempo abrangente. E aí tem uma outra vantagem muito grande quando você pensa em distribuição estatística, que é o fato de, se ela é matemática, eu vou poder expressá-la de forma gráfica, em quase todas as vezes, tá?
Às vezes você vai modelar um fenômeno com muitas dimensões e você não consegue fazer esse gráfico. Mas quando você fala em uma ou duas dimensões, você consegue produzir gráficos. E tornar isso visual, e o histograma é parte disso, vai ajudar muito a gente a entender esse fenômeno. Ok, a essa altura eu espero que você tenha compreendido um pouco melhor. Mas ainda assim, vamos ver um exemplo? Então, que exemplo é esse que eu vou propor? Nós vamos medir um fenômeno, lembra que eu falei que ele pode ser natural produzido pelo homem? Vamos medir a altura das pessoas. A altura é um fenômeno natural. A gente tem a ver com a nossa genética, a nossa alimentação e tudo mais, né? E aqui eu vou sair fazendo medições. Então eu vou medir uma medida, duas medidas, três medidas. Na verdade eu vou colocar um monte de medidas. Mas essa altura você já está vendo na figura aí. Qual é o problema? Fica meio difícil de enxergar assim. Então, como é que a gente pode organizar essa bagunça? Uma ideia é pegar essa representação gráfica e agrupar os pontos em intervalos iguais. Ao fazer isso, o que acontece? Eu vou poder empilhar os pontos que estão dentro de cada intervalo. E assim surge o gráfico dos pontos empilhados. Olha que coisa interessante se você pegar o seu fenômeno e se você agrupá-lo e empilhar os pontos dentro de cada intervalo. Tá? Percebeu? Agora, quando você usa um software para fazer isso, ele tem lá um valor padrão para definir esse número de intervalos. E isso, eu vou te dizer, é uma arte. Se você tiver intervalos muito curtos, acontece isso que você está vendo na figura agora. Você, na prática, você acaba empilhando muito pouco e os pontos continuam muito agrupados ali, entendeu? Por outro lado, se você pegar e tiver um intervalo muito grande, você vai empilhar todo mundo, e nesse exemplo que eu estou dando na prática, você tem dois intervalos só. Quem está abaixo da média e quem está acima da média. Não ajuda muito. Então, esse tipo de gráfico, que na verdade é um dot plot, né, é um gráfico de pontos empilhados, se ele for bem construído, o que acontece com ele? Na prática, você já tem aqui um histograma. Exatamente. O histograma, ele representa a frequência relativa das observações que você mede no seu fenômeno. Então, aqui nesse caso, eu medi um grupo de pessoas, a altura delas. Estou expressando essa altura em centímetros, você está vendo a escala ali debaixo do gráfico. E com base nisso, eu posso pegar e fazer a representação matemática de uma distribuição, ou seja, um padrão desse fenômeno, dessa amostra, que no caso tem a distribuição que a gente conhece, a mais conhecida de todas, a distribuição normal. Então, o dot plot bem construído, ele é na prática um histograma. É isso que a gente mostra para você, entendeu? Qual que é a vantagem? Quais são algumas das vantagens de você ter essa formulação matemática? Se você olhar aqui, você tem que existe ali em torno dos 173 centímetros, tem um buraco, vamos dizer assim. Eu não tenho na minha amostra ninguém que tenha essa altura. Mas como eu tenho a representação matemática através da curva, essa que está em laranja, eu consigo prever a probabilidade de encontrar pessoas dessa amostra, ou seja, desse fenômeno, que tenham essa altura, dada a representação. Como a minha amostra é pequena, no caso, você tem ali em torno dos 176 centímetros uma probabilidade baixa de acontecer, mas eu tenho ali dois indivíduos em 50. A minha amostra, ela precisa ser refinada. A gente refina isso mostrando, por exemplo, vamos refinar o nosso exemplo aqui, com 2.000 medições. Então agora você vê que o problema fica mais claro ainda. Fica difícil você ver tanto ponto junto em cima de uma reta, de uma dimensão só. Só que se a gente for empilhar com 2.000 medições, o dot plot ele vai ficar meio confuso. Dá para ver que você tem aquela curva que eu mostrei antes em laranja, que é uma distribuição normal, mas a gente começa a ter dificuldade de ver quando você tem muito ponto. Nesse gráfico que você está vendo aí na figura, você nem consegue ver a parte central dele, estaria para fora aí da. Então o que a gente faz? Uma organização disso para tornar um histograma
é você sim, você agrupar em intervalos, você colocar a sua coluna de pontos aí tão alta quanto a quantidade de observações que você tem dentro desse intervalo. Só que você vai fazer isso de uma forma um pouquinho mais estética, que é usar um gráfico de barras para isso. Então o histograma, ele é mais comumente um gráfico de barras, em que você tem a frequência relativa de cada intervalo do seu fenômeno expresso pela altura da barra. Então, com 2.000 observações que eu gerei de uma distribuição normal, essa distribuição normal ela se caracteriza por dois parâmetros. Você tem o histograma com a curva de distribuição normal. Esses parâmetros, mais especificamente, são a média e o desvio padrão, uma medida de centralidade e uma medida de dispersão. Com isso, você consegue caracterizar uma distribuição normal. Como aqui eu tenho uma amostra um pouco maior, de 2.000 observações, são simuladas essas, tá? Mas você vê que o histograma, que é o gráfico de barras, ele se aproxima relativamente bem da curva de distribuição normal, representada pela média e pelo desvio padrão. Então, vamos resumir aqui o que a gente já viu da forma mais prática. A distribuição estatística, ela nada mais é do que o padrão do fenômeno. Então, ela dá uma ideia geral, né, de como esse fenômeno ele se manifesta naquilo que a gente está medindo. Uma coisa importante que é de lembrar é o seguinte: quando eu falo em padrão, eu já estou propondo que ela é abrangente e precisa ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante porque existem várias distribuições normais, como essa que eu falei. Depende daquela média e daquele desvio. Você pode ter normais de muitos tipos diferentes, né? Quando eu falo nesse padrão, eu já estou definindo propriedades que são importantes sempre que a gente vai fazer análise de dados de machine learning que você queria saber mais informações. Então, por exemplo, a distribuição normal é uma distribuição simétrica. Isso por si só tem uma série de implicações para você fazer análise de dados. Outras distribuições vão ter propriedades características delas, né? E por ter uma representação matemática, eu nem entrei nesse detalhe aqui, ela pode ser expressa, em alguns casos, quando você está em uma ou duas dimensões, de forma gráfica. E aí, para poder expressar esse padrão em forma gráfica, o nosso instrumento mais simples é o histograma. Exatamente esse que eu estava mostrando. É um gráfico de barras, em que cada barra é a frequência relativa de cada intervalo. Simples assim. Até porque o alicerce da sua casa ele é simples, mas ele tem que ser bem sólido, ele tem que estar bem consolidado na sua cabeça, para você poder entender e poder ter isso como fundamento de tudo mais que você vai construir até chegar lá nos modelos de machine learning. Como eu falei, o histograma ele representa a frequência relativa, né? E a gente pode, como a gente tem essa representação matemática, a gente pode sobrepor essa distribuição no histograma e até mesmo calcular valores que eu não tenha na amostra. Se eu tiver caracterizada por parâmetros aquela distribuição estatística, formalmente ela é distribuição estatística de probabilidade, né? Você consegue calcular a probabilidade de valores que você não encontrou na sua amostra, caso a sua amostra seja muito pequena. Entendeu? Eu espero que esse conceito esteja claro. E agora eu vou pegar e eu vou mostrar exemplos de algumas distribuições, tá? De forma mais gráfica, não vou entrar no detalhe muito matemático disso. Então acompanha comigo esses exemplos aqui. Eu falei da distribuição normal. Olha aí a distribuição normal. Ela, como eu falei, ela é sempre uma distribuição simétrica e ela depende de dois parâmetros. A média, então em 3 desses 4 gráficos a média é 0 e um deles é -2. E a dispersão, que é representada, a média a gente representa pela letra grega mi. Ela representa a média. E o desvio padrão, ou a variância, que é uma função do desvio padrão, representada pela letra sigma. Sigma ao quadrado é a variância. Então, dependendo dos valores de mi e de sigma, você tem essas curvas diferentes aí.
Estou mostrando aqui também a distribuição exponencial. A distribuição exponencial ela tem uma outra fórmula. Ela se caracteriza por um único parâmetro, que a gente representa pela letra grega lambda. Então, a distribuição exponencial, onde é que ela ocorre? Por exemplo, quando você tem o tempo de vida de um determinado aparelho. Pensa numa lâmpada que você compra e você quer saber a probabilidade dela durar tantas mil horas. À medida que esse tantas mil horas é um número maior, a probabilidade vai caindo ao longo desse tempo. A distribuição exponencial, ela representa isso. E como eu falei antes, a distribuição ela é um grupo. Se você mudar o parâmetro, você tem várias curvas aproximadamente com o mesmo formato, mas de formas que na precisão elas são diferentes. Vou te mostrar um terceiro exemplo, que é a distribuição de Poisson. Poisson foi um estatístico que definiu essa distribuição. Quando você aumenta esse parâmetro lambda, também representado por lambda aqui, ela vai se aproximando de uma distribuição normal. E uma característica dela, ela é muito interessante quando você tem fenômenos que envolvem contagem, contagem de quantidades inteiras. Então, a distribuição normal, a distribuição exponencial e várias outras trabalham com números contínuos. Eu posso ter um número quebrado, por exemplo, modo de falar. A distribuição de Poisson ela é muito boa para você trabalhar com números inteiros. Por fim, e até para não alongar muito, eu trago alguns casos da distribuição log normal. Log normal ela tem uma característica: se você passar o logaritmo nos dados, a distribuição dela se aproxima de uma distribuição normal. Essa distribuição ela acontece bastante quando você vai medir dados financeiros, por exemplo, o salário. Ela caracteriza por você ter uma concentração muito grande no começo, mas ela não é simétrica, ela é assimétrica, e ela tem uma cauda, né, a ponta dela, modo de falar, ela tem uma frequência mais baixa. Então você vê isso no mundo de salários, muita gente ganhando um salário menor e pouca gente ganhando um salário muito grande. Enfim, eu só queria dar a explicação, alguns exemplos, e eu espero que essa explicação tenha ficado claro para você. Como eu acabo sempre deixando para o final falar, se você gostou dessa explicação, não deixe de conhecer a comunidade DS. É um lugar onde você pode aprender mais sobre esse mundo maravilhoso de dados. Acesse o canal, se inscreva nele. Curta esse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo a mais pessoas, levando essa e outras dicas que a gente tem no canal para mais gente. Muito obrigado e mais uma vez. Até a próxima.